Olá, olá a todos, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um direto das Dicas da Farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, eu sou farmacêutica, eu fui professora na universidade durante 15 anos, desde a 9 que trabalho em farmácia comunitária. E sou autora, criei as dicas da farmacêutica justamente para poder chegar a mais pessoas através das redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, mas também através de um site onde podem encontrar mais conteúdos, que é o www.dicasdafarmacêutica.pt. Neste mês de outubro estamos a abordar em profundidade o modo como podemos reforçar o nosso sistema imunitário através dos imunoestimulantes. Já tivemos um direto sobre a vacina contra a gripe sazonal, que começou esta segunda-feira a ser administrada nas farmácias de todo o país. Já falámos sobre a importância dos micronutrientes, ou seja, das vitaminas, da vitamina C, da vitamina D, mas também dos minerais, do selênio e do zinco, da importância destes micronutrientes, nutrientes que necessitamos numa quantidade menor do que os macronutrientes, mas que são essenciais para que o nosso sistema imunitário esteja competente, para que estejamos imunocompetentes. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante e muito atual, sobre o qual a ciência e os investigadores se têm dedicado muitíssimo a fazer inúmeras pesquisas, essencialmente nos últimos 20 anos. E para falar sobre a importância dos probióticos como imunoestimulantes, ou seja, o seu papel para reforçar o nosso sistema imunitário, hoje a minha convidada é uma pessoa muito especial, que é a doutora Susana Veloso, que eu vou desde já convidar para se juntar a nós. Doutora Susana Veloso, estava eu a dizer, que acho que já está aqui, aguardamos um pouquinho, já está aqui. Ora, seja bem-vinda, doutora Susana. Muito obrigada, Paula. Boa noite a todos. Boa noite, Paula. É um gosto estar aqui e falar de um tema tão pertinente nesta altura do ano. Obrigada pelo convite. Exatamente, nesta altura do ano, já lá vamos. Mas, antes de falarmos nesta altura do ano, deixe-me apresentá-la convenientemente a todas as pessoas que se têm vindo e vêm aqui a juntar a nós neste serão. Dizia eu que a doutora Susana Veloso é formadora de um laboratório que é especializado em um laboratório mundial, especializado justamente em probióticos, o tema que vamos abordar hoje, e um laboratório que produz e que tem investigado e que tem também promovido muitíssima investigação nesta área. Por isso, seja muitíssimo bem-vinda, em meu nome pessoal e em nome das Dicas da Farmacêutica. Muito obrigada por partilhar este serão connosco e o seu conhecimento. E estava já a dizer-nos aqui um aspecto muito importante nesta altura do ano, porque justamente nesta altura do ano, as infecções respiratórias, e hoje vamos falar um pouco mais das virais, que são efetivamente as mais prevalentes, mas as infecções respiratórias virais agudas, em concreto podíamos falar aqui da gripe, falámos na semana passada, mas também das constipações, são maioritariamente, cerca de 90% são causadas por vírus. E, portanto, é muito importante que o nosso sistema imunitário esteja preparado, esteja imunocompetente, a funcionar muitíssimo bem para podermos responder a estes eventuais atacantes, a estes micro-organismos que nos podem atacar. Mas, doutora Susana, antes de lhe perguntar a definição, o que é que são probióticos, porque acho que devíamos começar por aí, mas antes disso acho que se calhar tínhamos que ir um bocadinho mais atrás. E eu perguntava-lhe primeiro o que é que significa microbiota. Excelente pergunta, Paula. Microbiota é um termo que normalmente as pessoas não conhecem, mas quando nós falamos de flora intestinal já diz qualquer coisa. E no fundo é a mesma coisa, mas a nível científico o conceito de flora intestinal já não se usa, já está desatualizado. E isto tem a ver com a própria evolução da ciência e que tem havido cada vez mais estudos nesta área. Ou seja, na área deste conjunto de micro-organismos que existe no intestino, que é então aquilo que se chamava de flora intestinal e agora chama-se microbiota intestinal.
E, portanto, é todas estas bactérias, fungos, micro-organismos que não se veem em olho nu, mas que habitam no nosso intestino, em sintonia connosco, e que, graças a essa sintonia, têm muitos benefícios para a nossa saúde. Nós, sem estas bactérias, estaríamos doentes e morreríamos. Portanto, este conjunto de micro-organismos que habitam no nosso intestino são importantes para a nossa saúde em várias vertentes. E por isso é que é importante nós cuidarmos sempre do nosso intestino. Estas bactérias que existem, elas ajudam-nos, por exemplo, a fazer a digestão, a absorver aqui alguns nutrientes, a sintetizar alguns nutrientes que nós não conseguimos produzir. Portanto, precisamos, exatamente, vitaminas que são essenciais e que se não fossem estas bactérias, nós não estaríamos aqui da mesma forma. Também estas... Sim. Deixe-me só aqui dizer duas coisas, por favor. Boa noite a todos, àqueles que começaram agora a juntar a nós. Hoje vamos falar sobre probióticos e sistema imunitário e eu queria pedir duas coisas, por favor. Primeiro, se quiserem convidar mais amigos, seguidores para este direto, podem usar esta setinha que está aqui em baixo, à direita, para convidar mais pessoas para se juntarem a nós, a este direto, e poderem usufruir dos conhecimentos que a doutora Susana hoje vai partilhar connosco. E segundo pedido que eu vos queria fazer era, por favor, coloquem as vossas questões, não no chat, não onde diz comentar, mas neste círculozinho, este balão, que tem um ponto de interrogação. Porque assim nós conseguimos, de um modo muito sistemático, responder a todas. Assim, as perguntas não fogem à medida que vamos recebendo aqui os boa noites e os olás de todos. Não perdemos as vossas perguntas. Portanto, por favor, coloquem as vossas questões neste balão que tem um ponto de interrogação. E estava a doutora Susana a dizer que a microbiota é o conjunto de micro-organismos, de microvida, não é? Que vive aqui no nosso corpo. E temos muitas microbiotas. A microbiota vaginal, a microbiota oral, a nossa microbiota da pele, do couro cabeludo, e temos uma microbiota muito importante. Porque aqui vivem, no nosso corpo, vivem 100 trilhões de micro-organismos. Mas a maioria vive em específico num sítio, não é? Que é aqui no nosso intestino, no cólon até maioritariamente. Portanto, chamamos a estes micro-organismos que vivem no cólon microbiota intestinal. E antigamente chamava-se flora intestinal, mas não estamos a falar de plantas, estamos a falar de micro-organismos. Por isso o termo correto, efetivamente, como estava a descrever a Susana, é microbiota intestinal. E aqui vivem principalmente bactérias, não é? 99% de bactérias. Mas também temos leveduras, fungos, fagos, protistas, outros micro-organismos que aqui vivem. Não é? É assim ou não é? Exatamente. Portanto, nós precisamos aqui de ter esta diversidade de micro-organismos no nosso intestino, porque quando há um desequilíbrio, ou seja, quando há mais de umas bactérias ou de um tipo de leveduras, isto pode significar aqui um quadro de doença ou de sintomas intestinais e, como vamos ver também nesta live, fora do intestino. Portanto, há aqui uma comunicação que é isso que nós vamos também descobrir nestes minutos. E antes de irmos à questão do que é que são os probióticos, já vimos agora a importância da microbiota intestinal, estava agora a falar que esta microbiota pode estar desequilibrada e lá em casa muita gente já deve estar a pensar, sim, quando está desequilibrada tenho diarreia. Provavelmente muitas pessoas estão a pensar nisso já e estão a pensar, quando têm diarreia tomam probióticos. Mas já estava aqui a dizer um ponto muito importante, é que este desequilíbrio destes micro-organismos que aqui vivem não estão só relacionados com problemas ou com doenças intestinais, mas também com doenças extra-intestinais. Estes desequilíbrios desta microbiota. Quando a microbiota não está bem, nós também não estamos bem. E eu até recordava-me agora de uma frase de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, este médico grego de 400 e tal antes de Cristo, do século V antes de Cristo, que já dizia uma frase que vem muito a propósito desta temática de hoje, é que todas as doenças começam no intestino, não é? Portanto, não só as doenças intestinais, mas também doenças extra-intestinais, como a diabetes, a obesidade. Hoje sabemos também que o autismo, Parkinson, Alzheimer, não é? As doenças autoimunes, as alergias, a asma,
a dermatite atópica. Há muitas doenças que estão relacionadas com o desequilíbrio do intestino. Até sabemos hoje que há padrões de desequilíbrio que se conseguem identificar nestes residentes que aqui vivem, que são muitíssimos, trilhões, não é? Que vivem no nosso intestino, e que esses desequilíbrios estão relacionados com as doenças, como dizia. Mas eu agora fazer-lhe uma pergunta, que é, se vivem aqui tantos micro-organismos dentro de nós, até há autores que dizem que nós somos um super-organismo, não é? Temos mais micro-organismos do que células humanas, temos 10 vezes mais células dos micro-organismos do que as nossas, portanto, este super-organismo, que até é mais bacteriano, viral, do que humano, não é? Do que células humanas. Como é que o nosso sistema imunitário, sobretudo estes que vivem aqui dentro de nós, no nosso intestino, Susana, como é que o nosso sistema imunitário consegue ser capaz de distinguir quem deve atacar e quem não deve atacar? Quem são os residentes habituais, os ditos comensais, e não é que nos fazem tanta falta para o equilíbrio que descrevi há pouco, e quem são aqueles agentes que podem ser patogénicos e que nos podem atacar? Isso é uma excelente pergunta, porque vai entrando aqui no tema do sistema imunitário e como é que funciona, porque de facto estas bactérias que existem no intestino comunicam connosco, comunicam com as células do intestino e, portanto, ativam aqui vias e mecanismos que dizem, no fundo, ao nosso organismo para, ok, esta substância é estranha, é inimiga ou é amiga? É para destruir ou não é para destruir? Então há aqui, com esta comunicação, há aqui também uma ação e uma... no fundo, nós podemos dizer que estas bactérias conseguem influenciar o sistema imunitário para conseguir reconhecer o que é bom e o que é mau, e isto depois é muito útil no contexto de, por exemplo, como estava a falar ao início, das gripes, das constipações, mas também de outros organismos que vão provocar outros tipos de patologias, como por exemplo as diarreias, os micro-organismos que se multiplicam e que depois vão causar uma desregulação, e que é provavelmente a situação que as pessoas mais se identificam da toma de probióticos, porque fala-se muito dos probióticos para a diarreia, mas de facto há aqui um vasto portfólio, ou no fundo uma vasta gama de situações em que os probióticos podem ajudar. Porquê? Porque a microbiota realmente atua em muitas vertentes da nossa saúde, não só a nível de facilitação da digestão, mas também o bom funcionamento do sistema imunitário. Funcionam também aqui como uma barreira de defesa, porque não deixam que bactérias patogénicas adiram à parede do intestino. Portanto, estas bactérias são também nossas amigas e defendem-nos contra os inimigos, e portanto têm aqui um papel fundamental de defesa, e depois também estimulam aqui o próprio intestino a produzir as suas substâncias e a estar, no fundo, totalmente funcional para as suas funções. Porque este intestino, como dizíamos há pouco, vivem aqui tantos micro-organismos aqui dentro, que de facto o intestino, não é? Tem um papel muitíssimo importante, estas células do nosso intestino, porque de facto tem que escolher todos os dias, a toda a hora, não é? Neste ambiente riquíssimo de nutrientes, neste ambiente de uma temperatura ótima para estas bactérias, para estes vírus, para estas leveduras, etc. Estes micro-organismos que aqui vivem, e o intestino tem que constantemente, o nosso sistema imunitário, através do sistema imunitário, tem que constantemente estar alerta, por um lado, e por outro lado, a decidir se aquelas bactérias, se aqueles vírus são inimigos ou não, ou se fazem parte dos que aqui vivem habitualmente e aqueles que nos fazem falta, os tais benéficos, que são muito úteis para a nossa saúde, que ajudam-nos a fazer a digestão, a digerir as fibras, produzem, sintetizam proteínas, que disparate, vitaminas, sintetizam até péptidos antimicrobianos, não é? Contra as outras, portanto, muito, muito importante para que este equilíbrio funcione muito bem. Portanto, este sistema imunitário estamos já a ver que, de facto, foi aqui fruto de uma coevolução conjunta entre estes micro-organismos e o nosso sistema imunitário para saber distinguir muito bem, não é? E é por esta razão que o nosso sistema imunitário aqui no intestino é muito importante, não é, Susana?
Sim. Há aqui um valor muito importante que nós fizemos uma pergunta ontem nas stories e que quase todas as pessoas acertaram, Muito bem. não Isso é? quer dizer Qual é que que é essa cada vez questão tão mais importante? É que a maioria dos nossos anticorpos, não é? São produzidos. no intestino. Portanto, nós temos cerca de 70% das células do sistema imunitário, das células produtoras de anticorpo, estão no intestino. E isto é um número muito grande. E se há uma mensagem-chave que possam tirar desta live, esta é uma delas. Portanto, nós temos a grande maioria destas células especializadas do sistema imunitário no intestino. E por isso é que é importante nós termos uma microbiota saudável para que haja esta estimulação também e reforço do sistema imunitário, porque no fundo cuidar do nosso sistema imunitário é cuidar do intestino e vice-versa, ou seja, nós temos aqui uma ligação muito grande entre o intestino e o sistema imunitário devido a este grande número, 70%. É um número que fica-nos na cabeça. Sem dúvida. Então temos que, como dizia, cuidar muito bem aqui da nossa microbiota intestinal, da benéfica, da comensal, e aqui do nosso intestino, de uma maneira geral. E então, o que é que pode prejudicar, afetar negativamente esta microbiota, que é para nós sabermos o que temos que evitar? E depois, a minha segunda pergunta é, e o que é que podemos fazer para influenciar positivamente, ou seja, para dar mais saúde a esta microbiota e ao nosso intestino? Começamos pelos, o que é que devemos evitar? Exato. O que é que pode afetar negativamente esta microbiota e este equilíbrio? Sim, então uma das coisas que nós já falamos aqui hoje é quando há invasão de outros micro-organismos patogénicos, portanto dos inimigos, e que quando o nosso sistema imunitário não consegue eliminar, eles vão causar estragos na nossa microbiota e, por exemplo, uma das consequências pode ser a diarreia. Outro fator que perturba aqui o nosso equilíbrio intestinal é também o stress. E isto já está muito ligado a certas patologias. E quem é que aqui, dos presentes que nos está a ouvir, quem é que nunca antes de uma apresentação ficou assim muito, muito nervoso e teve de ir à casa de banho? Ou antes de um exame, não é? Exatamente. Portanto, está... outra ligação, é que o nosso intestino não comunica só com o sistema imunitário. Exatamente. Ele também comunica com o cérebro, não é? Exatamente. Mas isso era outra conversa, não é a nossa conversa de hoje. Mas também há aqui uma comunicação intestino-cérebro e cérebro-intestino. Exatamente. Mas dizíamos, também os medicamentos, alguns medicamentos podem afetar este equilíbrio e as pessoas sabem muito bem lá em casa que há alguns medicamentos, principalmente até os antibióticos, que têm como função eliminar as bactérias e, se estavam atentos, nós dissemos há pouco que 99% destes micro-organismos que vivem aqui dentro do nosso intestino, 99% são bactérias. Ora, então é normal que os antibióticos não conseguem matar só a bactéria patogénica que nos está a causar a dor de garganta ou a dor de ouvido, não é? Ou o problema respiratório e vai eliminar também, não é específico o antibiótico, não é? Vai eliminar também parte destas bactérias, ou seja, vai desequilibrar a nossa microbiota. E isto é tão verdade que 1/3 das pessoas que tomam antibióticos, de facto, vão ter um dos sinais deste desequilíbrio, que é a diarreia, não é? Portanto, já vimos que os antibióticos, os medicamentos, podem afetar esta microbiota, mas também uma alimentação rica em gordura e rica em muitas carnes vermelhas, muitos açúcares, também vai afetar esta microbiota, porque o que nós comemos não vai só alimentar as nossas células, vai alimentar esta microbiota. E dependendo dos alimentos que ingerimos, vamos estar a promover o crescimento de determinadas bactérias, não é? Eu digo bactérias porque 99% são bactérias. E isso vai ter grandes consequências, não é? Mas isto também nos leva ao outro lado, que era a minha segunda pergunta. Então, como é que nós podemos influenciar positivamente esta microbiota intestinal para que esteja muito bem, muito saudável, muito equilibrada e com isso nós também tenhamos mais saúde? Então já vimos que a alimentação é muito importante, não é? Deve ser rica, variada. Sim. E há um ingrediente muito importante para a nossa microbiota, que é a fibra. Portanto, alimentos com fibra são os alimentos preferidos das nossas bactérias boas. Portanto, se nós queremos que elas trabalhem connosco e para nós, devemos também alimentá-las de forma correta. E como a Paula estava a dizer,
evitar comidas que tenham muitos açúcares, muitas gorduras, porque esse é o alimento das bactérias más e nós queremos é alimentar as bactérias boas, então escolher alimentos como, por exemplo, aveia, feijão, que são alimentos ricos em fibra. Os vegetais. Exatamente, vegetais também aqui desempenham um papel fundamental e depois, claro, estar a associar esta alimentação saudável também a um estilo de vida saudável, quer seja um estilo de vida mais ativo, com uma gestão de stress e, como falava e bem a doutora Paula, os antibióticos são prescritos quando há realmente uma infecção bacteriana, mas sabemos que mata o mau como deve matar, mas também mata o bom e, portanto, nós quando temos aqui uma toma de antibiótico, devemos sempre proteger o nosso intestino com a toma de probióticos. Portanto, fazer aqui este reforço. Probióticos resistentes aos antibióticos. Porque nós temos dois tipos de probióticos muito importantes. Nós temos probióticos de origem bacteriana, e toda a gente já ouviu falar de lactobacillus, bifidobactério, não é? Mas depois também temos probióticos de origem fúngica, as leveduras. Por exemplo, uma muito conhecida também de todos lá em casa, que é a Saccharomyces boulardii. Portanto, temos aqui já várias famílias de probióticos, ou temos estes dois tipos de probióticos. Mas porquê que os probióticos são tão importantes? E como dizíamos há pouco, já toda a gente provavelmente que está aqui a assistir já tomou alguma vez na vida um probiótico quando teve uma diarreia. Mas hoje vamos alargar um pouco mais aqui os nossos horizontes, porque a ciência nos últimos 20 anos evoluiu muitíssimo nesta área e hoje sabemos que há probióticos que vão atuar em muitos sítios do nosso corpo, fora do nosso intestino. E por isso vamos prevenir e até em algumas situações tratar problemas de saúde até fora do nosso intestino. Porque há aqui o nosso intestino comunica, através aqui dos eixos, comunica com muitos órgãos, não é? Já vimos que o intestino comunica com o cérebro, mas o intestino também comunica com o nosso pulmão, não é? Também comunica com o fígado, já lá vamos. Mas hoje vamos concentrar-nos agora neste conceito de probióticos, ou seja, como é que conseguimos influenciar quando a microbiota não está bem, quando está perturbada, quando está desequilibrada, como é que nós conseguimos restaurar o mais rapidamente possível, como é que conseguimos repor o equilíbrio da microbiota. E é aqui que entram não só uma alimentação, que é importantíssima, equilibrada, mas entram aqui os probióticos, com esta função de acelerar esta recuperação do equilíbrio. Então, Susana, acho que chegou o momento de nos dizer o que é que realmente significa um probiótico, pró-vida. O que é que isto quer dizer? Exatamente. Esse conceito é o mais fácil de ficar na memória das pessoas, que é lembrar-nos de probiótico, pró-vida. Portanto, são micro-organismos vivos, que podem ser bactérias ou leveduras, e que, quando nós ingerimos, eles conseguem chegar vivos ao intestino e aí vão exercer benefícios para a nossa saúde. Quer seja em casos de desequilíbrios, como é o caso da diarreia, mas também está cientificamente provado que em indivíduos saudáveis, por exemplo, há probióticos específicos que conseguem reforçar as defesas imunitárias e que depois há aqui uma comunicação com o pulmão e, consequentemente, há aqui uma prevenção das gripes e das constipações. E é aqui que nós conseguimos perceber que o intestino é muito mais daquilo que nós pensávamos, porque comunica com outros órgãos, nomeadamente o pulmão, que é tão importante agora para prevenir as gripes e constipações nesta altura do ano, em que há um pico efetivo desse tipo de situações. Então, um dos aspectos que eu acho muito importantes e nós quando preparávamos esta nossa conversa, uma das mensagens que eu acho fundamental destacarmos e evidenciarmos desta nossa conversa é que realmente os probióticos, estes micro-organismos vivos, que quando administrados em quantidades certas, isto é importante porque nós podemos adquirir, não é? Ingerir os probióticos também, como toda a gente que nos está a ouvir lá em casa sabe, nos iogurtes, no kefir, noutros tipos de alimentos fermentados, etc, não é? Mas esta importância do na quantidade certa, quando são ingeridos na quantidade certa, conseguimos medir exatamente o efeito que vão ter na nossa saúde.
se são para prevenir a diarreia, se são para tratar a diarreia, se são para prevenir infecções urinárias, se são para controlar os sintomas da síndrome do intestino irritável, se conseguem melhorar a dermatite atópica, se conseguem, de facto, influenciar aqui ou reforçar, ou prevenir, através do reforço do sistema imunitário, prevenir as infecções respiratórias virais agudas, que é o nosso tema aqui, neste contexto do outono e inverno, não é? A prevenção é relevante, não é? Nesta altura do ano, muito relevante, tudo o que podemos fazer para reforçar o sistema imunitário e prevenir estas infecções virais. Portanto, este intestino comunica, e esta microbiota comunica com o sistema imunitário, mas com órgãos também fora e com sistemas fora não só apenas do intestino, mas fora do nosso intestino. E por isso os probióticos são tão importantes, porque vão conseguir tratar, mas também prevenir várias situações, nomeadamente as infecções respiratórias virais. E hoje já temos evidência disto, não é? Já temos algumas estirpes, porque as estirpes não são todas iguais, não é? Pois não? As estirpes são diferentes. Sim, ou seja, quando nós falamos de probióticos, no fundo, é como se um probiótico, cada probiótico tem um nome, como nós, as pessoas, temos o primeiro nome, o segundo nome, o último nome. Então, quando nós falamos de probióticos específicos, nós estamos sempre a ver um conjunto de 3 nomes. O primeiro é o género, o segundo a família e o terceiro a estirpe. E nós encontramos probióticos que até são do mesmo género e da mesma família, ou seja, têm o primeiro e o segundo nome igual, mas o terceiro nome, ao ser diferente, indica-nos que o efeito no nosso organismo também pode ser totalmente diferente. E por isso é que nós temos micro-organismos que têm o primeiro e o segundo nome iguais, e que o facto de terem a estirpe, ou seja, o terceiro nome diferentes, um deles faz-nos bem e, por exemplo, previne a diarreia, e o outro vai provocar a diarreia. Portanto, nós nunca temos de estar muito atentos que os probióticos são todos iguais e até podem ter nomes parecidos, mas atenção ao último nome do probiótico, que isso indica-nos o nome da estirpe. E, portanto, aquilo que a ciência estuda é qual é o efeito de cada estirpe em diversas situações, por exemplo, para prevenir as infecções urinárias, como a Paula estava a falar, ou para reforçar aqui o sistema imunitário. E, de facto, o que é interessante é que nós conseguimos perceber, através da ciência, que existem estirpes específicas de probióticos que conseguem chegar ao intestino vivas e aí comunicar com estas células, 70% das células do sistema imunitário que estão no intestino, e estimulá-las a produzir os anticorpos, as substâncias antimicrobianas, anti-inflamatórias, e que depois vão do intestino para os outros órgãos, nomeadamente o pulmão, e que vão reforçar as defesas imunitárias do sistema pulmonar. E por isso é que nós conseguimos ter este efeito de prevenção das gripes e constipações, porque nós estamos, no fundo, a dar ferramentas que estão em circulação no nosso organismo para conseguirem reconhecer e atacar estes vírus que vão depois provocar estas constipações e estas gripes. E por isso aquilo que se vê é quando as crianças e os adultos que foram incluídos nestes estudos científicos tomam estes probióticos específicos, conseguiam ter menos episódios de gripes e de constipações e conseguiam ter sintomas menos severos. Portanto, aqui a melhorar e a contribuir para a qualidade de vida tanto das crianças como dos adultos. Ou seja, estes probióticos, não é? Estes micro-organismos bons que nós ingerimos e que chegam vivos ao intestino, vão ter este efeito muito importante, vão comunicar com o sistema imunitário, têm a capacidade de estimular o sistema imunitário, não é? Através de várias formas, e o sistema imunitário, como está depois presente aqui no corpo todo, isto circulam, não é? Que os anticorpos e os linfócitos vão circular, e circulam através do sistema circulatório, mas também do sistema linfático, e vão ter este efeito de prevenção noutros órgãos, nomeadamente no pulmão. Isto é muito interessante, eu acho que esta é uma novidade da ciência nos últimos anos, que é muito interessante partilharmos com todos os que nos estão aqui a ouvir, e desde já
dar as boas-vindas a todos e dizer, por favor, coloquem as questões que queiram colocar sobre este tema, que é um tema novo, aqui no balão, com o ponto de interrogação, para depois nós, no final, conseguirmos de um modo sistemático responder a todas as vossas questões. Mas esta relação é mesmo muito interessante entre o nosso intestino, o sistema imunitário e depois o efeito que tem no pulmão, porque os vírus respiratórios, não é, vão entrar maioritariamente, vão entrar pela mucosa aqui da nasofaringe, não é? E depois, eventualmente, conseguem chegar ou não aqui ao nosso pulmão. Portanto, é muito importante que o nosso pulmão esteja alerta, esta mucosa toda da nasofaringe e pulmonar esteja em alerta. E, portanto, se já tiver sido avisada pelas células que foram produzidas a nível intestinal, depois que viajaram através da circulação sanguínea ou linfática até este epitélio, estamos mais preparados e mais defendidos. Isto não é fácil e não é fácil de explicar de um modo simples estes mecanismos, que são mecanismos muito complexos em termos imunitários, de sistema imunitário e não só, biologia celular, não é? Mas de facto é muito, muito, muito interessante como nós conseguimos comunicar aqui o nosso intestino, a nossa microbiota com o sistema imunitário e com o pulmão. E, Susana, estava a falar que há estudos. Então quer dizer que já temos evidência científica de que determinadas estirpes, não é? E há bocado falávamos da importância da estirpe, daquela bactéria em concreto, daquela levedura em concreto, tem um bilhete de identidade, não é? Tem um cartão de cidadão e é único, é só aquela. Mas estas estirpes, há alguns probióticos e alguns suplementos que têm a tal dose certa, que é a tal diferença relativamente à alimentação. Os probióticos, quando estão em suplementos ou em medicamentos, não é? Sabemos que temos exatamente aquela dose ali dentro e que vai ter aquele efeito. Essa é uma vantagem frente aos alimentos, não é? Que são muito importantes, mas que não conseguimos medir com este rigor e com esta exatidão. Nos suplementos e nos medicamentos probióticos conseguimos. Mas nem sempre só está lá uma estirpe, às vezes estão várias. Sim, isso também depende muito dos estudos e daquilo que se percebe que há um efeito sinérgico no fundo, ou seja, usarmos, por exemplo, no caso das crianças, aquilo que está descrito na literatura é que a combinação de duas estirpes tem um efeito benéfico e superior a uma estirpe no caso da prevenção das infecções respiratórias agudas, mas, por exemplo, no estudo clínico com adultos, já percebemos que o melhor era usarmos uma combinação de 3 estirpes e diferentes daquelas que estavam a ser usadas nas crianças. Portanto, é preciso testarmos várias combinações em várias doses para percebermos então qual é o tipo de probiótico que é indicado, quer seja para uma criança ou para um adulto, e para perceber, ou então qual é a dose mais indicada, porque muitas das vezes uma estirpe pode ser ter um efeito mais benéfico, noutras situações isoladamente ter um efeito e em conjunto com outras ter outros efeitos, não é? Exatamente. Algumas estirpes isoladamente têm um efeito, por exemplo, na prevenção da diarreia, mas quando as associamos a outras estirpes, acaba por ter um efeito justamente este que estava aqui a dizer, prevenir as infecções respiratórias. Exatamente. Virais, não é? Sim. E, portanto, nos estudos clínicos temos sempre também de adequar a indicação terapêutica, porque provavelmente uma bactéria ou um probiótico que vai prevenir a diarreia ou tratar a diarreia, se calhar não vai ter o mesmo efeito para prevenir uma infecção respiratória aguda. Então é preciso testar os vários probióticos. Urinária. Exatamente. É preciso testar vários probióticos, sabermos quais são os mais indicados e perceber as doses. Por isso é que os suplementos alimentares e, em concreto, há probióticos muito específicos que, com a ciência, nós já percebemos que têm muita evidência científica e que é seguro as crianças, os adultos. Perdemos um bocadinho a doutora Susana, mas... Acho que já voltei. Congelou um bocadinho, mas já voltou. Estava a dizer a importância dos laboratórios e dos laboratórios certificados e que produzem os suplementos com as mesmas regras dos medicamentos, que são regras exigentíssimas, não é? Com padrões de qualidade elevadíssimos,
a importância dos laboratórios que produzem estes medicamentos e suplementos, todos com as mesmas regras dos medicamentos, não é? Que também nos dá um garante de qualidade, não é? E de confiança. Confiança, claro, e de eficácia. Exatamente. Exatamente. Porquê? Porque há sempre este suporte científico por detrás de uma estirpe probiótica, ou seja, nós não vamos estar a inventar e a fazer misturas que depois não vão funcionar. Então vamos sempre ver o que é que nos diz a ciência. Então no caso das crianças, há uma combinação de 2 probióticos específicos que faz com que as crianças estejam menos vezes por ano constipadas, que tenham menos vezes constipações recorrentes. No caso dos adultos, já percebemos que a combinação dos probióticos são 3 probióticos, são diferentes dos das crianças e que têm um efeito também, quando tomados de uma forma contínua, que conseguem fazer com que os adultos fiquem menos tempo doentes, que tenham menos episódios por ano e que consigam, ou seja, quando têm uma constipação, que esses sintomas sejam menos severos. Portanto, isto são resultados muito positivos e que realmente é preciso encontrar o probiótico específico para esta prevenção e que depois também tem a ver aqui com aquilo que falamos até agora, que é o reforço do sistema imunitário, ou seja, nós sabemos que esta ação é devida, ou seja, esta ação na prevenção é devida também a esta ação no sistema imunitário destes probióticos. Depois há a tal comunicação. Tenho a certeza que lá em casa está tudo curioso e a perguntar, mas isso já existe em Portugal? Estes probióticos, esta associação de estirpes com este efeito, quer dos adultos, quer das crianças, já existe em Portugal, Susana? Sim, já existe. Está disponível, não é? Sim. Portanto, podem perguntar aos vossos farmacêuticos, em qualquer farmácia de norte a sul do país e ilhas, que com a ajuda certamente de um profissional de saúde, no caso do farmacêutico, por exemplo, pode ajudar exatamente nesta escolha de quais são os probióticos mais indicados para prevenir as infecções respiratórias virais, sobretudo nesta altura do ano. Tal como já muitas pessoas fazem os micronutrientes, que falava eu no início, a vitamina C, a vitamina D, o selênio e o zinco. Estas vitaminas e estes minerais têm muita evidência científica para reforçar o sistema imunitário, mas também os probióticos. Esta é uma das novidades, não é, desta live. E podíamos ter falado de probióticos e diarreia, mas isso provavelmente todos lá em casa já sabem. Por isso é que o tema hoje foi justamente os probióticos e o reforço do sistema imunitário. Portanto, esta é uma das novidades que vos trazemos e que eu queria partilhar aqui hoje com todos nas dicas e agradeço mais uma vez à doutora Susana. Mas antes de irmos aqui às perguntas, vou-lhe perguntar algumas das questões que hoje surgiram nas stories. E, de facto, uma das perguntas foi se há probióticos mais indicados para crianças, para bebés, já vimos que há para adultos, não é? E o que é que nos diz relativamente à questão das crianças e dos bebés? Em relação às crianças, portanto, nós temos estudos em que mostram que a combinação de lactobacillus rhamnosus e bifidobacterium lactis ajuda a prevenir e a reforçar o sistema imunitário nas crianças. Alguns dos nossos estudos clínicos também incluem uma população com menos de 3 anos, no entanto, devido também à regulamentação europeia e de Portugal, e nós aconselhamos sempre a toma a partir dos 3 anos. Portanto, para bebés, recomendo sempre, há também probióticos para reforço do sistema imunitário e aí recomendo sempre também a consulta médica para esses casos menores do que 3 anos. Superiores a 3 anos, podem então fazer os tratamentos. Há muitas limitações, não é, na legislação relativamente aos inferiores a 3 anos, não é? Exatamente, sim. Ou seja, existem probióticos para reforço do sistema imunitário, mas... Eu não sei, exatamente, eu não sei estes bebés e esta questão, esta senhora que nos colocou esta questão, se estamos a falar de um lactente, porque aí o lactente é muito importante, não é? No leite materno, que vem rico aqui em anticorpos, não é? Portanto, é muito importante esta transmissão da mãe para o bebê desses anticorpos, que aliás vai modular toda a microbiota intestinal e também todo o sistema imunitário desse bebê, com efeitos na saúde, não só naquele momento, mas também a longo prazo. E agora, isto seria outro tema para outra live.
mas de facto é muito importante e reforçar esta questão do aleitamento materno nesta transmissão desses anticorpos, não é, Susana? E Exatamente. depois também algumas fórmulas infantis que acabam por não ter probióticos, mas ter pré-bióticos. E eu perguntava-lhe o que é que são pré-bióticos? Pré-vida, não é? Pré-vida. O que é isto? Exatamente. Falávamos de probióticos pró-vida, que são os micro-organismos vivos, e agora As falamos de... bactérias, as Exatamente. E agora falamos gorduras, de... não é? E agora Exatamente. pré-bióticos. Portanto, pré-vida, no fundo, de uma maneira muito simples, é o alimento destas bactérias. É a fibra, por exemplo, que nós já falamos. Portanto, são nutrientes que nós ingerimos e que vão alimentar estas bactérias. As boas. Exatamente. As Vivem boas. dentro de nós e que nos são tão benéficas e tão úteis. Exatamente. Portanto, quando nós consumimos esses nutrientes, quer seja através de alimentos ricos em fibra, quer seja através do leite materno, ou quer seja de suplementos também alimentares que contenham estes pré-bióticos, nós estamos a alimentar e a potenciar esta ação destas bactérias benéficas, portanto, das bactérias que são nossas amigas e que depois vão ter aqui um efeito na nossa saúde positivo. Por isso é que há tantos até alimentos enriquecidos em probióticos e pré-bióticos, não é? Ou seja, alimentos e não só, e suplementos também, que no fundo nos conferem não só os micro-organismos vivos, mas também o alimento ideal para esses micro-organismos vivos. Exatamente. E temos alguns exemplos, como a inulina e a frutoligosacáridos, que vêm com as siglas FOS, e se calhar O alguns... famoso FOS. Exatamente. Exatamente, e se calhar algumas pessoas que estão aqui já começam a ler os rótulos e já começam a ver os ingredientes e a perceber que há alguns alimentos que contêm estes nutrientes específicos e que no fundo vão ajudar a nossa microbiota a ser saudável, porque vão estimular aqui a ação das bactérias que são benéficas à nossa saúde. Saúde intestinal, mas também saúde extra-intestinal, não é? E há pouco falávamos, de facto, e o equilíbrio desta microbiota intestinal está relacionada, inclusivamente, hoje sabemos, com a depressão, com a ansiedade, não é? Com o Parkinson, Alzheimer, com várias doenças em que há uma relação entre a composição, a diversidade desta microbiota e estas doenças. Ou seja, quem tem estas doenças hoje sabemos, tal como os diabéticos, os obesos, têm um determinado padrão, não é, de desequilíbrio intestinal que é comum às pessoas que têm estas doenças. Portanto, daqui eu também acho uma mensagem importante, é que de facto este mundo dos probióticos é muito promissor enquanto terapêutica futura, não é, para poder prevenir e também tratar inúmeras doenças, não só intestinais, que é o mais comum, e voltamos ao mesmo, toda a gente já tomou um probiótico para uma diarreia, uma vez na vida, que seja, não é? Mas também para prevenir e tratar doenças extraintestinais, à luz do que já sabemos hoje. Mas, Susana, eu fazia-lhe mais uma pergunta aqui das stories e pedia, se quiserem colocar alguma questão, aproveitem, porque o nosso tempo está quase a esgotar-se. E outra pergunta, eu tenho aqui, com licença, aqui a cábula com as perguntas das stories. Reforçar o sistema imunitário deve ser feito o ano todo ou só no outono e inverno? Esta é uma questão que é muito recorrente em todos os diretos, sobretudo neste mês, que temos estado dedicados aqui nas dicas ao reforço do sistema imunitário. Eu recomendo reforçar o sistema imunitário todo o ano. Isto porquê? Porque o ideal era que uma pessoa tivesse um estilo de vida saudável e que conseguisse manter o equilíbrio desta microbiota. Mas nós sabemos... que dormíssemos bem, que nos Exato. alimentássemos muito bem todos os dias, que praticássemos exercício físico, não é? Exatamente. Que conseguíssemos gerir a bem... quantidade certa de probióticos, de micronutrientes, de macronutrientes, certa neste sentido, as doses diárias recomendadas, Exatamente. não é? Exatamente. Mas nem sempre acontece. Não, isto com a rotina do dia a dia, com alterações de última hora, muito que uma pessoa planeie, claro que não conseguimos planear todo o ano e, portanto, há alturas do ano, sem ser só no inverno e no outono,
em que há uma desregulação. E o ideal então é sempre conseguirmos manter este equilíbrio do sistema imunitário e, portanto, eu recomendo sempre a toma contínua de probióticos para reforço do sistema imunitário, porque eu acho que ninguém gosta de ficar doente. Portanto, aqui munir o nosso organismo para, quando há uma entrada de um vírus ou de uma bactéria, conseguir logo combater e eliminar. Portanto, é muito importante, sim, começarmos a tomar os probióticos nos meses de prevenção e os principais, principalmente para quem tem muito risco de gripes e constipações, é outubro, novembro e dezembro, e depois reforçar a continuar a toma destes probióticos em janeiro, fevereiro e março, mas a verdade é que durante o resto do ano acontecem também aqui imprevistos, nós não conseguimos manter a nossa microbiota 100% equilibrada e, portanto, estes probióticos, ao serem tomados de uma forma contínua durante todo o ano, não vão ter aqui efeitos secundários, ou seja, não vão ter aqui efeitos que não sejam aqueles... benéficos, vão ajudar que o nosso sistema imunitário esteja a funcionar otimamente. Exatamente, Ou seja, que exatamente. seja funcional e a responder otimamente. Aquilo que nós designamos por imunocompetência. Que estejamos imunocompetentes. Porque temos que alimentar estas células do sistema imunitário, não é? Portanto, têm que estar em alerta e saber muito bem distinguir quem é que é o inimigo e quem é que são os comensais, aqueles que não devem atacar, não é? Portanto, é possível fazer-se. E já está aqui uma pergunta, ininterruptamente. Ou seja, isto leva-nos a outra questão que é muito frequente quando falamos de micronutrientes e hoje estamos a falar aqui de probióticos, que é doses máximas, toxicidades, quais são os riscos, se o nosso organismo tem ou não capacidade de eliminar, porque no fundo estes micro-organismos vão exercer que nós ingerimos, chegam vivos ao intestino, fazem o seu efeito, mas depois nem todos ficam lá, pois não? Alguns deles, a maioria destes probióticos, o que é que lhes acontece? São expulsos nas fezes, não é? Exatamente. Então, ao fim de 2, 3 dias já não estão lá. Então, se queremos perpetuar este efeito, temos de facto que os tomar de um modo contínuo. Exatamente. Isso é um excelente ponto, sim, porque nós, quando tomamos os probióticos, eles têm um efeito temporário, portanto, eles multiplicam-se, mas não vivem para sempre no nosso intestino. Portanto, eles depois são naturalmente eliminados pelo nosso organismo, de uma forma totalmente natural, através das fezes, e por isso, para continuarmos a ter estes benefícios, estas ações específicas, precisamos de continuar a tomá-los nesse sentido. Portanto, isto leva-nos a outra das questões que foi colocadas, que é se não ficamos dependentes. Se não ficamos se o nosso sistema imunitário não fica preguiçoso e se não fica dependente dos probióticos. Isso é uma pergunta que dá que pensar, não é? E a verdade é que o objetivo dos probióticos, no fundo, é ajudar ao normal funcionamento. Portanto, os probióticos não vão retirar a ação e o normal funcionamento do sistema imunitário. Vai potenciar. Mensagem que é muito difícil falarmos os probióticos em geral. E eu vejo aqui uma pergunta, sempre os mesmos ou ir variando. E para responder aqui a esta questão também, há aqui um ponto muito importante, que é a pessoa quer tomar probióticos para quê? Não é? Porque hoje já vimos daqui desta conversa que os probióticos são específicos. Aquela estirpe faz determinado efeito na nossa saúde. E já vimos que temos probióticos que vão tratar a diarreia. Temos probióticos que vão prevenir a diarreia. Temos probióticos que vão prevenir infecções urinárias. Temos probióticos que vão melhorar a dermatite atópica, a pele atópica, o eczema. Temos probióticos que vão prevenir infecções respiratórias virais. Portanto, depende do quê para quê. Também temos probióticos que vão controlar os sintomas da síndrome do intestino irritável. Isto é um mundo que não para. Já temos hoje os psicobióticos, que são probióticos que vão atuar ao nível de doenças como a depressão e a ansiedade. Portanto, há aqui todo um mundo, uma novidade aqui em termos de científicos, eu diria, tendo o intestino como alvo terapêutico. Ou seja, será que se nós mudarmos, alterarmos, modularmos positivamente esta microbiota que aqui vive no nosso intestino, estes residentes, se conseguirmos alterar quando eles estão desequilibrados e nos causam doença, será que conseguindo alterar a sua composição, a sua diversidade, conseguimos recuperar a saúde? E, portanto, estes probióticos são específicos e aquilo que tratam ou que previnem também.
Portanto, esta pergunta que foi aqui colocada e que vem nesta linha também do se ficamos dependentes e se o sistema imunitário fica preguiçoso, não, isto são, no fundo, neste caso, para prevenir as infecções, isto é um extra, é uma ajuda extra, não é? Que vai tornar o sistema imunitário ainda torná-lo com uma resposta ainda melhor, vai otimizar a resposta, não é? Vai acelerar a resposta e vai tornar o nosso sistema imunitário ao nível intestinal ainda mais alerta, vai estar ainda mais em alerta. Isso é muito importante, porque se o sistema imunitário estiver em alerta, 100% em alerta, vai conseguir também responder mais depressa perante qualquer estímulo estranho, qualquer agente patogénico estranho que não faça parte aqui dos nossos residentes. Porque, como eu já disse no início, 100 trilhões de micro-organismos vivem aqui no nosso corpo, por fora e por dentro, não é? A maioria dentro destes 100 trilhões, a maioria no nosso intestino, em concreto no intestino grosso, no cólon, não é? Susana, quer acrescentar alguma coisa? Acho que a Paula já disse tudo, mas a mensagem principal a passar é que a pessoa deve sempre questionar-se ou pedir conselho do farmacêutico para o objetivo para o qual está a tomar o probiótico. Porque um probiótico para a diarreia é diferente de um probiótico para a síndrome do intestino irritável, é diferente de um probiótico para reforço das defesas imunitárias, é diferente de um probiótico para prevenir as infecções urinárias. Portanto, o primeiro ponto é perceber para que é que eu quero um probiótico e depois aí então escolher o adequado à minha situação e indicação terapêutica. Com aquela posologia e com aquela duração de tratamento. Exatamente. Como dizia bem, se for para tratar a diarreia, tem uma duração de tratamento. Se for para tratar uma infecção urinária, tem outra. Se for para prevenir uma infecção urinária, tem outra. Se for para prevenir infecções respiratórias virais, tem outra. Exato, por isso é que há os estudos clínicos para perceber então que tipos de probióticos vão ter efeito em que tipo de situação, porque não há um probiótico que vai curar ou prevenir tudo, não é? Nós temos aqui então respostas individualizadas de cada um deles e é preciso então, com a ajuda do farmacêutico, escolher qual é a melhor para mim, para a minha situação. Exatamente. Susana, eu acho que nós já respondemos a tudo. E antes de nos despedirmos, queria perguntar-lhe se nos queria deixar alguma mensagem final sobre este tema que eu acho que é tão interessante, apaixonante e tão promissor também, enquanto terapêuticas futuras, ou seja, usarmos aqui os micro-organismos vivos para combater outros micro-organismos vivos ou para simplesmente prevenir e tratar doenças também extra-intestinais. Quer deixar-nos uma mensagem final? Sim, então uma das mensagens é que é importante nós cuidarmos desta nossa microbiota intestinal e 70% das células do sistema imunitário estão no intestino. Portanto, nós ao consumirmos, ao tomarmos probióticos, nós vamos conseguir estimular estas células do intestino, estas células do sistema imunitário, que depois há aqui uma comunicação, nomeadamente com o pulmão, e é por isto que nós podemos afirmar que os probióticos conseguem então reforçar as defesas imunitárias e depois prevenir, por exemplo, as gripes e constipações, que no fundo foi o tema que iniciamos hoje esta live. E portanto deixo-vos com estas mensagens-chave. 70% das células do sistema imunitário estão no intestino. Cuidar do nosso intestino é cuidar do nosso sistema imunitário e para isso nós podemos usar os probióticos específicos e estudados para então ter este efeito de estimulação e de reforço nas defesas imunitárias e consequentemente depois também prevenir as gripes e as constipações este outono e inverno. E eu concluo como comecei no início, Hipócrates, não é? Já dizia que todas as doenças começam no intestino e a ciência, de facto, ou pelo menos nos últimos anos, a ciência, a evidência científica tem dado muita razão a esta frase. Não só as doenças intestinais, mas também as doenças extra-intestinais. Susana, quero agradecer-lhe. Quero dizer que foi um gosto enorme partilhar este serão consigo. Muito obrigada por conseguir, de facto, explicar temas tão complexos de uma maneira tão simples e cativante. Muito obrigada.
Queria também agradecer a todos os que assistiram. Muito obrigada por partilharem este serão connosco. Espero que tenha sido útil, interessante. Se quiserem colocar mais questões, podem sempre fazê-lo. Eu tento sempre responder a todas as questões que colocam. Dizer-vos também que esta live, este direto, vai ficar disponível, como é habitual, no Instagram, mas também no YouTube, Dicas da Farmacêutica by Paula Iglesias, e também no site www.dicasdafarmaceutica.pt. Vamos, na sequência deste nosso direto, também produzir aqui alguns conteúdos em formato de artigos curtos, tipo entrevista, que vão ser publicados no site, portanto fiquem atentos também. E convidar-vos, desde já, para a próxima live, que vai decorrer na próxima quarta-feira, dia 3 de novembro, às 9 da noite, como é habitual, nas Dicas da Farmacêutica. E o tema da próxima semana, entramos no mês novo e um tema novo. Então vamos falar sobre gua sha. O que é o gua sha, em como usar o gua sha, a massagem, em que é que isto consiste, esta massagem, a importância de utilizar estes utensílios, como é que devemos fazer e como é que devemos integrar esta massagem com gua sha na nossa rotina cosmética da manhã e da noite. A minha convidada vai ser uma especialista em yoga facial e eu convido desde já todos os que estão a assistir, se tiverem gua sha, tragam o vosso gua sha para a próxima live, quarta-feira, porque vamos aqui aprender em direto como é que devemos massajar o nosso rosto para otimizar, de facto, aqui a absorção dos princípios ativos dos produtos de cosmética. Dito isto, e deixando este convite, resta-me agradecer uma vez mais à doutora Susana. Muito obrigada pela sua participação e pela partilha de conhecimentos. Foi um gosto muito, muito grande. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos. E obrigada a todos mais uma vez. O resto, uma boa noite. Fiquem bem, com mais e melhor saúde. Até breve.